Enfim, chegou o dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso PDC. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer a Vera que viabilizou esse processo num momento tão delicado que o mundo atravessa, acreditando que o melhor momento para isso é agora. E para você já ir se acostumando com a linguagem do PDC, nós preparamos para você uma convocação especial para todos. Especial porque a gente está aproveitando a mesma mídia para te informar sobre os passos dessa jornada e fazer uma abertura oficial do programa. Então, considere esse vídeo como o primeiro capítulo do nosso trabalho. Bom, feito isso, o nosso próximo passo é marcar a data do nosso primeiro encontro, que vai ser presencial. Um encontro específico para líderes e outro específico para integrantes. Vai ser uma reunião de aproximadamente 3 horas que será informada pelos grupos de WhatsApp. Sendo assim, a nossa roda agora começa de fato a virar. E para isso, nada melhor que a gente começar com a palavra da patrocinadora disso tudo aqui. Vera, agora com você. Obrigada, Sérgio. Todos devem imaginar a minha alegria em estar aqui neste momento para dar início ao projeto de desenvolvimento de competências para a equipe do CAM. Esse foi um projeto que nós idealizamos para vocês já no ano passado, para ter início esse ano e para estarmos todos prontos e renovados no segundo semestre. Infelizmente não foi possível, porque a gente teve uma pandemia e acho que eu não preciso lembrar o quão desafiador foi o ano de 2020 para todos. Mas vocês estão todos de parabéns. Com os sacrifícios individuais de cada um, nós superamos. Estamos terminando o ano sem reduzir equipe, todo mundo está aqui junto, fazendo o seu melhor e nós estamos fazendo tudo o que foi possível em 2020. Então, parabéns a todos. Mas agora eu acho que é hora da gente olhar para frente, melhorar. Pensar como é que cada um de nós vai poder se fortalecer, vai poder se aprimorar para fazer o CAM um sucesso pelos próximos 50 anos, porque vocês fizeram o sucesso do CAM até hoje, vocês fizeram o que o CAM é até aqui, mas daqui para frente a gente tem que se aprimorar para fazer. E esse programa de desenvolvimento de competências pode ajudar muito nisso, porque ele vai fortalecer aquilo que vocês são bons. Vocês serão entusiasmados, vocês serão convidados a olhar para aquilo que você tem de melhor e fazer o que você faz de melhor. Porque todo profissional que é feliz naquilo que faz, faz bem feito. E o CAM precisa de profissionais felizes, entusiasmados, porque assim nós vamos criar uma equipe muito coesa e muito forte, para atender mais gente, para fazer mais por aqueles que precisam. Essa é a proposta, esse é o convite, e eu não vou estar aqui no dia a dia com vocês, envolvida no curso, mas eu vou estar por trás, numa torcida gigantesca para que todos tenham muito sucesso e apoiando vocês naquilo que for necessário. Eu sou parte desta equipe e como equipe eu estou exatamente na mesma situação e no mesmo barco que vocês. Então vamos juntos, vamos fazer a nossa reforma, vamos fazer o nosso aprimoramento para depois, como equipe, a gente fazer o CAM ter muito sucesso. Obrigada a todos, sucesso e Sérgio e Gisele, agora é com vocês. Obrigado, Vera. A gente vai começar assim com as nossas apresentações, né? Rapidamente, alguns já me conhecem, outros ainda não, enfim. Eu trabalho em consultoria de cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas e líderes já há bastante tempo, desde 96, e a gente denuncia a idade, né? E eu passei por várias consultorias, algumas delas internacionais. Hoje eu tenho a minha consultoria própria, tenho outros 3 sócios também, chama-se OC, né, Oxer e Cofone, desenvolvimento. Tenho também um projeto paralelo que eu estou começando agora, chamado Acoxia, ainda não está no ar, mas já tem canal no YouTube, que tem o objetivo de desenvolver novas lideranças com uma linguagem um pouco mais informal, mais direto ao ponto.
E quero me colocar à disposição de vocês para ajudá-los naquilo que for preciso. A gente sabe que o desafio de vocês não é fácil, até porque tem a questão do tempo também. Então, eu queria colocar aqui, né, toda a minha disponibilidade, um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento para poder ajudá-los. Essa é a intenção. Bom, legal. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, eu sou psicóloga e coach, já atuo na área de recursos humanos e nos últimos anos mais voltados com treinamento e desenvolvimento, mais cerca aí de uns 20 anos também. Também denunciando a idade. Nós não somos velhos, somos experientes, é diferente. Isso, experientes, é verdade. Né? E também estou fazendo parte desse projeto de desenvolvimento de competências profissionais do Centro Assistencial Cruz de Malta. E estou disponível aqui também para auxiliá-los no que for preciso. Eu vou acompanhar o Sérgio nesse trabalho e a minha parte vai ser mais voltada para a gestão comportamental mesmo. Então, modelagem de comportamento, desenvolvimento de competências, gestão de conflitos interpessoais, e aí a gente vai mais ou menos nesse caminho. Legal, muito bem. Bom, a gente fez aqui um roteirinho, né, um encadeamento dos assuntos, até para ficar mais didático. Vale a pena ressaltar que tudo que a gente disser aqui, ele vai ser condensado depois num manualzinho para que vocês possam se orientar dos principais tópicos. Eu sei que tem bastante coisa que a gente vai falar e essas coisas podem se perder. Esse manualzinho organizado, bonitinho, vocês podem consultar a qualquer momento, saber que momento a gente está, quais são as responsabilidades de cada parte, como é que a coisa funciona. A ideia desse nosso bate-papo é justamente dar uma clarificada no processo antes que ele comece, até para você saber qual é a tua parte nesse latifúndio, né? A gente tem uma expectativa da tua participação também. Para isso, a gente precisa te dar alguns referenciais, tem que dar um norte para saber o que é esperado de você dentro desse processo do PDC. Tá bom. Bom, no meu ponto de vista, na minha experiência, eu sempre penso que o melhor, como profissionais que todos somos, é que nós mesmos tenhamos consciência da importância da autogestão de carreira. Então, independente do que eu esteja fazendo, do que eu esteja almejando, do lugar que eu estou trabalhando, a responsabilidade de desenvolvimento profissional, em primeiro lugar, sempre é minha. Todo mundo tem que correr atrás de atualizar conhecimento, de aprimorar experiências que já possui, de pesquisar novos caminhos, de conversar com pessoas mais experientes para trocar ideias, figurinhas. E dentro desse projeto, ainda mais, porque existe um suporte que está sendo oferecido pela instituição e um objetivo para que esse projeto seja feito, né? E o objetivo disso é que haja um desenvolvimento maior da instituição, que ela se profissionalize, né, como uma grande instituição que ela de fato é, né? E para isso precisa aprendizado, né? Precisa conhecer métodos e técnicas que sejam mais eficientes, né? E dentro disso a gente está aqui com o objetivo também de oferecer, além da nossa experiência e nosso know-how, as melhores práticas que hoje estão disponíveis para que vocês possam se desenvolver junto com a instituição. A ideia é essa, a ideia é de contribuição, de ser responsável pelo autodesenvolvimento. É importante, não é só para você usar dentro do Cruz de Malta. A gente fala de empregabilidade. O que é empregabilidade? Quanto eu sou interessante para o mercado, quanto eu estou preparado para o desafio do mercado, quanto eu estou pronto para uma ascensão de carreira, ainda que não seja dentro do Cruz de Malta. A gente pensa sempre o seguinte: empregabilidade é assim, eu preciso me enfeitar para estar numa vitrine. O que é uma vitrine? Uma vitrine vai passar um monte de clientes, se aquilo for atrativo e eu tiver realmente, né, imbuído aí do valor que eu me proponho entregar, eu sou
eu tenho tanta qualidade quanto sou bonitinho na vitrine, é natural que o cliente nos leva, e esse cliente pode estar dentro do Cruz de Malta ou fora, né? O quanto a gente é interessante para o mercado. Por isso que a responsabilidade é compartilhada. Aproveitem, a chance é muito boa. Isso é importante. Então, para contextualizar um pouco, alguns de vocês, a gente chegou até a fazer um primeiro encontro com alguns de vocês, com o pessoal de liderança. Alguns integrantes participaram também desse encontro e a gente começou um processo estruturado, direitinho, nos moldes de uma universidade, só que aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, nós paramos tudo. A gente ficou sem referencial nenhum. E chegamos à conclusão que precisava ser alguma coisa mais dinâmica, mais direto ao ponto, mais voltado para resultado rápido, usando a plataforma que nesse momento é possível. Vocês vão ver que tem aí a maioria do processo está baseado à distância, né? Na plataforma digital, enfim, mídia social, a gente vai usar o WhatsApp também. A gente teve que mudar, tá? Agora, tem algumas coisas que não mudaram. Por exemplo, a necessidade de a gente fazer as coisas mais enxutas, com um custo menor, visando reduzir despesa, continua. A necessidade de a gente conseguir mais doadores, conseguir outras fontes de receita, continua também. Isso não mudou. Eu tive a oportunidade de, nesse meio tempo de pandemia, participar de algumas lives sobre o terceiro setor, até para entender o que esses caras estavam falando. E uma coisa interessante que eu escutei é que é o seguinte: cenários de crise acabam por valorizar o terceiro setor. Por quê? Porque o governo não vai dar conta de fazer tudo o que precisa ser feito. É a maior oportunidade do terceiro setor dar sua contribuição para a sociedade. Por um outro lado, eu percebi que o que eles se queixam é que, ao longo do tempo, o terceiro setor se aproximou muito mais do primeiro setor, em termos de cultura, de dinâmica, de funcionamento, do que propriamente dito das empresas do segundo setor. Indústria, serviço, né? E isso acabou tirando um pouco a credibilidade das empresas do terceiro setor. E o resultado foi uma diminuição da contribuição. Isso quem está falando não sou eu, tá? Eu escutei pessoas que são muito experientes falarem isso em live. Então, nós temos aí um desafio que é do setor em si, de dar a volta por cima, né? Se aproximar muito mais das empresas com fim lucrativo em termos de funcionamento. Só que o funcionamento não pode ser amador, eles têm que se profissionalizar cada dia mais. Enfim, é um pouquinho das coisas que eu escutei no meio dessa pandemia, quando comecei a pesquisar qual seria o impacto nas empresas sem fim lucrativo. Mas falando um pouco da nossa expectativa agora. Bom, minha expectativa é que as pessoas, em primeiro lugar, compreendam a importância do autodesenvolvimento, porque isso cada um vai carregar consigo. Agora, independente disso, a gente tem um propósito maior, um objetivo maior, que é fazer com que a instituição se desenvolva, né? Criar valor agregado para que o todo possa funcionar de uma forma mais profissional. Uhum. A minha expectativa é bem na sua linha, só que eu estou um pouquinho antes, né? Eu sou um pouco cético quanto ao processo de desenvolvimento, porque eu sei que normalmente as pessoas têm algum tipo de resistência e não é por mal. Às vezes elas se defendem de não se engajar no processo com o argumento de que não tem tempo. Agora, vamos entender melhor o que é não ter tempo, né? Por exemplo, se você vai no médico, está doente, o médico pede um monte de exame, e aí ele fala para você assim: olha, vou te dizer uma coisa, se você não fizer exercício físico 3 vezes por semana, você vai morrer. É certo, você tem 6 meses de vida. E se eu fizer exercício físico periodicamente? Você pode até ficar curado. Você vai encontrar tempo ou não vai para poder se exercitar? Então, é uma questão, não é questão de não ter tempo, é questão de, às vezes, a gente não dá o devido valor. E por quê? Porque não compreende. Tanto é que está eu e a Gisele aqui fazendo uma baita de uma força para se fazer compreendido em primeiro lugar.
e depois, de alguma maneira, conseguir engajar vocês com o processo. A minha expectativa é essa, engajar vocês no processo. Porque se vocês estiverem engajados, o resto acontece naturalmente. Com relação ao conteúdo, basicamente, o conteúdo atende a 2 grupos de profissionais. Tá? O primeiro grupo é de liderança, tem um desafio específico da liderança, que é diferente de um desafio de contribuição individual que a gente chama de integrantes. E por isso a gente fez 2 conteúdos, 2 trilhas de desenvolvimento diferentes, mas que se conversam entre si. E eu já explico como é que vai ser isso. Então, a gente começa com um cenário geral, né, da instituição, a gente começa com a identidade do teu papel, e o quanto você está preparado para responder à exigência do teu papel. A gente vai falar bastante sobre desempenho, o que é desempenho, né? Que são as entregas que eu faço, os comportamentos que eu expresso durante as minhas entregas, enfim. E, por fim, a gente vai terminar com ferramentas de qualidade. Basicamente, essa lógica vai servir para os 2 públicos, claro que adaptado a cada público. Bom, como ferramenta, né, você vai ter o que a gente chama de PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Então, periodicamente, a cada fechamento de blocos de assunto, você vai ter uma oportunidade para fazer algumas reflexões e registrar essas reflexões. Vai tudo lá para o teu PDI. Até porque é com base no PDI que você vai conseguir saber quanto que você caminhou nessa jornada de desenvolvimento, né? Você saiu de um ponto, chegou no final do bloco, né, no final do processo, quanto que você aprimorou nas suas habilidades e capacidade de performance, de desempenho dentro do Cruz de Malta. Essa é a ideia. Esse passo a passo a gente vai estar caminhando junto, né? Então, nós vamos acompanhar esse processo de perto e orientando, tirando dúvidas, refazendo esquemas, né? Intermediando algumas discussões ou ideias, fornecendo ajuda, sugestão. Então, a ideia é que a gente possa ficar próximos o suficiente para que vocês se sintam à vontade para redesenhar, se precisar, começar do zero, né? Sem se inibir em ter que seguir algo e isso ter que necessariamente dar certo do início ao fim, né? A gente vai fazendo os ajustes necessários que forem precisos. Legal. E outra coisa, pessoal, é interessante, não é aula, tá? Os encontros que a gente tiver, isso não é um curso que você está fazendo. Ele é, assim, uma jornada de desenvolvimento e ela é interativa. Portanto, assim, claro, a gente vai dar alguns referenciais para vocês, mas se vocês não nos retroalimentarem com as experiências de aplicabilidade, a gente fica meio perdido no processo, a gente não sabe se a gente está acertando ou não. Então, é muito importante, por isso que a Gisele falou de a gente acompanhar. Não adianta nada, a gente fala que o papel é aceitar tudo, né? Os livros estão cheios de abordagens maravilhosas. O problema é que entre o que está escrito no livro e eu conseguir colocar aquilo em prática, tem uma baita diferença. Então, esse é o nosso papel, te ajudar a aplicar isso no teu dia a dia. E outra coisa importante de ressaltar é que esse projeto ele foi desenhado de uma forma muito especial, porque ele reúne aí um pouco de características de um processo de mentoria, de coaching, né? Treinamento em algum momento onde a gente vai fornecer aí ferramentas de qualidade, especialmente processos, né? E isso é algo que é um pouco raro de se ver no mercado. O Sérgio pode atestar o que eu estou falando. E é uma grande e grata oportunidade para todos, porque quem me dera eu, no tempo que eu estava nas empresas, ter tido a chance de ter um desenvolvimento tão cuidadoso
como esse que a Cruz de Malta está fornecendo para vocês. E eu tenho um referencial de mercado, eu posso assegurar para vocês. Esse é um processo de altíssimo valor agregado e financeiro. Não é barato um processo como esse, eu sei o que eu estou falando. E quando eu digo não é barato, põe dinheiro aí, não é pouquinho dinheiro, tá? Então aproveitem, aproveitem. Fala um pouquinho do conteúdo, dá uma pincelada, tá? O que você deve estar perguntando, tá bom, mas em termos de conteúdo, o que vai acontecer durante esse processo? Eu vou dar uma rápida pincelada, tá? Até para não estragar a surpresa, né? Então a gente vai começar, por exemplo, com análise de cenário. Bom, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas empresas de terceiro setor, o que está acontecendo nessa instituição. Nessa história de carreira, a gente vai falar também de potencial, né? O que é potencial, que é diferente de desempenho? Quais são os indicadores, os sinais que as pessoas expressam no seu comportamento quando diz que elas têm potencial, né? Então, vamos tratar de maneira muito ampla essa questão de carreira. Uma coisa que é muito importante para um integrante é assim, ter plena consciência daquilo que é esperado de mim. Se você não souber qual que é a expectativa da instituição e qual é a expectativa do teu gestor, é impossível você aprimorar. Você pode estar achando que está fazendo, né, o melhor trabalho do mundo, mas se não tiver um alinhamento de expectativa, pode ser que a opinião do teu gestor seja diferente. E aí, como é que faz? E por fim, a gente vai falar um pouquinho para integrantes de ferramentas de eficácia, de autogestão, de produtividade, né? Como é que eu faço gestão do tempo, como é que eu desenvolvo capacidade de priorizar, de resolver problemas, né? Como a gente também pode ajudar no processo de comunicação entre as áreas, né? Uma área depende da outra para finalizar um trabalho. Exatamente. Isso também faz diferença. Dentro de qualquer organização, não importa se tem o fim lucrativo ou não, a gente tem cliente interno que assim as áreas têm expectativas da qualidade da nossa entrega. Se eu entrego a bola quadrada, é natural que a próxima área vai ser prejudicada. E aí eu posso me defender, mas espera um pouquinho, entreguei quadrada porque eu já recebi quadrada. Então, se a gente não atuar sobre essas coisas, né, imagina quando chega lá na ponta, sai algo totalmente diferente. A gente escuta muito isso, a minha área fez, né? Aqui está tudo funcionando bem. Quando foi lá para a área Y é que a coisa emperrou. Né? Eu estou tranquilo aqui. Não pode ficar tranquilo com isso. Tem que ficar tranquilo se tudo está funcionando. Né? E levantar da cadeira e ir lá ver o que está acontecendo na área Y, oferecer ajuda. Né? Não achar que eu fiz aqui a minha parte, está tudo certo, agora o outro que se vire lá. A analogia do futebol é boa, né? Não adianta nada o cara tá fazendo o gol lá na frente se a defesa deixa passar tudo, pô. Né? O time vai perder do mesmo jeito. Né? Agora líderes, né? Bom, para líderes, assim, a gente vai tratar basicamente dos mesmos assuntos, só que sob o olhar do líder, de acordo com o que é desafio de alguém que está executando o papel de um gestor. Você tem uma parte que é processos, tem uma parte que é pessoas, você tem outra parte que é recursos. Né? Então, o assunto pode ser o mesmo, porém a forma de tratar é diferente. Por exemplo, análise de cenário, mesma coisa. A gente vai fazer exatamente como na versão integrantes. Identidade do papel, expectativa em relação ao meu papel, né? E aí vem a questão do maior desafio, que é cuidar de gente, né? Gerir pessoas. Quando a gente fala assim, mas aqui não tem uma área específica de RH, não precisa, você é o RH da tua área. Né? E para isso você precisa se capacitar. Não é que o RH da área, que é você, vai fazer uma boa gestão de pessoas se não está capacitado. Bom, no caso de líderes, a gente vai aprofundar bastante essa questão do ciclo de gestão da performance. Até porque a lógica do programa pressupõe que, se eu estou capacitando a liderança para poder cuidar das suas equipes, e eu também estou orientando as equipes a como atender a expectativa do teu gestor,
é natural que os conteúdos serão os mesmos, em alguma maneira eles têm que se casar. Então, por exemplo, tudo que a gente der de orientação para um líder, para que ele dissemine isso nas suas equipes, a gente também vai estar estimulando o liderado. Ele também vai estar estimulando a não aceitar, por exemplo, mais trabalhos ou tarefas que ele não entende, né? Se tem uma expectativa do lado de cá, o lado de cá precisa compreender também. Então, um papel que faz parte aqui do nosso trabalho, meio da Gisele, é justamente fazer essas coisas se conversarem. Um chefe tem uma expectativa e um integrante tem aqui uma entrega para fazer. Se eles não se entenderem, isso não vai acontecer da melhor forma. Esse é o nosso papel, tentar facilitar essa comunicação e esse processo entre vocês. E para isso tem muito recurso técnico, né? E o melhor de todos, o Sérgio sabe bem, melhor do que eu, é saber fazer perguntas, né? Quanto mais a gente souber articular o uso das perguntas, mais claro e transparente todo o processo fica, né? E depois que a vaca foi pro brejo, fica aquela conversa de bêbado com o delegado, sabe? Veja bem, você não deu a instrução, você também não perguntou, e fica um lado acusando o outro e a coisa não anda. Aí entra no jogo da culpa, né? Exatamente. A pior coisa que tem é quando chega no ponto de caçar culpados. Aí a vaca já foi pro brejo. Já, Não, aí é muito triste, lamentável. Bom, vamos falar um pouquinho do método, né? Como disse, não é uma sequência de palestra. A história da participação ativa, vocês vão ser bastante estimulados a participar. A gente planejou alguns encontros presenciais e alguns virtuais. Nós vamos usar a ferramenta Zoom, como essa que eu e a Gisele estamos gravando aqui, só que vai ser ao vivo, tá? Então, vocês, dia e hora marcada, nós teremos lá 2 horinhas por semana para que a gente possa andar com o programa, tá? Bom, posteriormente, a gente vai passar o calendário e assim a gente vai ter uma comunicação muito interativa, que é o WhatsApp. Então, você tem um grupo de WhatsApp de integrantes e um outro grupo de líderes. Fiquem atentos, tá? Porque toda a comunicação sobre o processo, as datas, elas serão informadas por lá, tá? Fica ligado. Quanto à metodologia, não é só blá, 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 tá? Eu preciso trazer algumas referências do mercado. A gente vai trazer alguns estudos de caso para vocês, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham em empresas de terceiro setor e o desafio é de buscar alguém que tenha a mesma característica do Cruz de Mal. A gente gosta de trabalhar bastante com filme também, colocar alguns trechos, porque a gente vai falar muito de comportamento. E é legal você observar o comportamento das pessoas dentro de um determinado contexto. Se eu te mostrar um trecho de um filme, é um baita de um estímulo legal para a gente poder discutir comportamento, tá? Então, a gente também faz parte da metodologia discutir também, né, trechos de filme. Vamos fazer algumas simulações também. Não basta te dar referenciais, a gente pode montar algumas simulações baseadas em desafio real de vocês. Tudo isso faz parte da metodologia para a gente deixar mais leve, mais diversificado, tá? Para que não seja um blá 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 de palestra. Para vocês terem ideia de como vai ser o processo, tá? O nosso primeiro encontro, nós fazemos questão de que ele seja presencial. A partir daí, a gente vai ter módulos quebrados de 2 horas semanais, algumas quinzenais. Por que quinzenais? Porque a metodologia pressupõe o seguinte, olha só. Você vai ter sempre um pré-trabalho. O que é um pré-trabalho? É alguma coisa para você não chegar totalmente frio nessa reunião. Tá? É algum estímulo para você se inteirar do assunto que vai ser discutido na reunião. Aí a gente vem para o nosso módulo de 2 horas. Quando a gente sai desse nosso encontro virtual, você vai ter aquele instrumento que é o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Lá, você vai registrar suas sacadas. Pô, tive uma ideia legal aqui nessa questão, acho que dá para incorporar. Nesse período que a gente tem entre um módulo e outro, é o tempo que você tem
para poder fazer as suas experiências. A gente chama de período de teste de campo. Vai testar. Se aquilo que a gente discutiu te fez sentido, te trouxe uma ideia legal, é o momento de você colocar em teste. Vai para campo. Porque quando você terminar o teu teste de campo, você vai chegar no teu PDI novamente e lá você vai colocar, ó, isso aqui funcionou, isso aqui com ressalvas, isso aqui talvez eu preciso ver uma outra forma, tá? Então, a dinâmica vai ser sempre assim. Um pré-trabalho, que é um estímulo inicial, um encontro, uma análise baseada aí no teu PDI, para você registrar algumas sacadas. Depois você tem lá, né, a avaliação do módulo, né? Você diz, ó, funcionou, não funcionou, vai fazer teste de campo e vai registrar o que você concluiu dos testes que você fez. Ponto. Tá? Outra coisa que a gente queria enfatizar também, confidencialidade, tá? Fiquem tranquilos, eu sei que estar na frente de uma câmera é desconfortável. Gente, se é desconfortável presencialmente, que dirá na frente de uma câmera? O que esses caras vão fazer com essas informações? Olha, entenda o seguinte, esse é um processo de desenvolvimento. Você pode falar a maior besteira da face da Terra. Você jamais será censurado, porque em processo de desenvolvimento é lugar para você errar. O que você não pode errar é quando você estiver lá na ponta no teu trabalho, porque um erro teu pode ter um custo muito alto, até de imagem da instituição. Então, nos nossos encontros, fique à vontade. É assim, a gente não pretende gravar nenhum deles, que é justamente para que você se sinta à vontade de participar, tá? Eu não posso confundir o comportamento reativo de alguém com uma negativa. Ah, ele está reativo porque não quer fazer. Talvez ele esteja reativo porque não conseguiu compreender. Então, sinta-se à vontade, tá? Porque significa que você está interessado. Você quer, de alguma forma, mais informações para poder incorporar aquilo no teu dia a dia. É isso mesmo, concordo. A gente está aqui para fornecer suporte, apoio, para mostrar a direção e permitir mesmo essas tentativas e erros, né? São esses ensaios comportamentais que a gente vai fazer dentro dessas 2 horas dos encontros que vai permitir que depois vocês possam atuar com segurança, e certos de que vocês estão trabalhando de uma maneira mais profissional. Bom, para que a gente possa garantir que o processo está sendo bem aplicado, é natural que a gente tem que ter algum indicador de presença, de participação, se você estava, se você não estava. Até porque, né, não tem milagre, não adianta você esperar que vai ficar um expert na tua área sem ter participado, né, de pelo menos uma determinada porcentagem, né? Então, você tem aí um corte mínimo de participação. A gente sabe que o cronograma vai ser divulgado posteriormente pelo WhatsApp, mas coloca já no teu radar, tá? Idealmente que a gente tenha aí uma vez por semana ou em alguns módulos a cada 15 dias, 2 horinhas para a gente andar com o processo, tá? A gente vai ter uma lista de presença, a gente vai ter lá um índice de aproveitamento. Esse índice de aproveitamento não é para te fiscalizar, é para saber se a gente está no caminho certo ou não e de onde vai vir essa informação, né? Então, o teu gestor vai ter um instrumento que ele vai conseguir nos reportar se ele está percebendo mudança nos colaboradores dele, nos funcionários que estão participando do processo. Então, olha só como é que a gente vai fazer o monitoramento prático do PDC. Olhando aqui do lado, você vai ver que sempre ao final de cada módulo dos integrantes, os facilitadores, eu e Gisele, vamos passar para os líderes uma visão geral de tudo que os integrantes viram naquele módulo. Quais foram as abordagens, quais foram as ferramentas, os principais pontos para que eles possam gerar os estímulos adequados no dia a dia de trabalho dos integrantes. Isso pode ser feito via WhatsApp, a gente mandando um vídeo, ou pode ser feito na abertura de um dos nossos encontros com os líderes. O importante é eles saberem o que a gente está falando para os integrantes.
E tanto pelo WhatsApp quanto na abertura de um encontro, eles vão ter a oportunidade de tirar suas dúvidas referente ao conteúdo. O nosso objetivo é conseguir fazer com que os líderes gerem estímulos adequados para o público de integrantes, considerando tudo aquilo que a gente está trabalhando com eles. E em situação real de trabalho. É uma excelente oportunidade para que eles possam praticar. E é para esse momento que a gente precisa alertar os líderes para quais são os critérios que eles devem levar em consideração no momento de verificar a aplicabilidade do conteúdo no público deles. São critérios bem objetivos de observação. Mas observação de quê? De comportamentos, o modo de funcionar no dia a dia, das decisões que o integrante toma, e tudo que, de alguma forma, esteja alinhado àquilo que a gente trabalhou com eles. E tudo isso não é para que o líder se torne um auditor do PDC, mas para que ele se torne um facilitador do processo, assim como nós. Os facilitadores vão trazer o conhecimento, vão exercitar com os integrantes. Vocês é que vão verificar a aplicabilidade observando o dia a dia deles. Qual é a diferença de um auditor e de um facilitador? Um auditor audita para punir depois. Já o facilitador, o nome já diz, ele facilita. E facilitar não é fazer pelo integrante. Remover as pedrinhas do caminho é papel de todo gestor. Você não vai fazer pelo teu funcionário, mas você vai ajudar ele a andar com as próprias pernas, você vai orientar, vai acompanhar, dar feedback, faz parte do papel. Enfim, todo o suporte que ele precisa para fazer cada vez melhor. Aí os líderes vão nos perguntar, mas como é que a gente vai fazer isso? Calma! A gente vai dar para vocês um mapa da mina, um checklist para que você possa se orientar, em linha com tudo aquilo que já vem sendo trabalhado com eles naquela temporada. Agora inverteu, o processo é o contrário. Então olha só, os líderes consolidam tudo aquilo que eles observaram no comportamento dos seus integrantes e mandam para a gente de uma maneira padronizada, para que a gente possa consolidar os dados. São elementos observáveis, tudo aquilo que de fato o líder observou no comportamento do dia a dia dos seus integrantes. A gente viu então como acontece a percepção prática dos líderes sobre os integrantes. Aí você vai perguntar, e quem ajuda os líderes? E a resposta? A Vera. Como os líderes respondem diretamente para ela, então vai ser muito mais fácil a gente repetir o processo com ela ajudando os líderes. Atenção, se você é líder e não responde diretamente para a Vera, eu não sei nem se existe algum caso desse aqui no CAM, responde então direto para o teu gestor, ok? Importante ressaltar que esse processo, tanto da Vera como de líderes, não vai tomar o seu precioso tempo. São dados que para a gente são muito importantes para que a gente possa calibrar o conteúdo. Esse processo vai apenas te ajudar a fazer aquilo que já é o teu papel e que por algum motivo ou você não estava fazendo por falta de referencial, ou se estava fazendo, estava correndo o risco de fazer de forma desestruturada. Ao final de cada módulo de líderes, a gente vai informar a Vera todos os temas, abordagens, ferramentas que foram trabalhados com eles. Espera aí, o que a gente vai informar são os conteúdos trabalhados. O teor das discussões é problema nosso. E de novo, isso pode ser feito via WhatsApp, diretamente para a Vera, ou pode ser ao vivo, numa tarde que a gente vai tomar um cafezinho com ela pessoalmente, enfim. Porque ela precisa saber quais temas estão sendo trabalhados com os líderes para poder conduzir o mesmo processo. A gente também vai alertar a Vera para alguns critérios que ela tem que observar no funcionamento dos líderes, até para que ela possa ajudá-los também. E ela também passa a ser mais uma facilitadora do processo. Vera, fica tranquila, porque a gente também vai dar um mapa da mina para você fazer tudo estruturadinho, assim como os líderes vão fazer com os integrantes, ok? De tempos em tempos, a Vera também vai nos fornecer informações, assim como vocês viram, seguindo o método dos líderes para com os integrantes. Essas percepções da Vera é que vão nos ajudar a calibrar os próximos módulos do PDC, se assim for necessário. E assim então a gente fecha o ciclo no monitoramento do PDC.
Para isso é importante que vocês pratiquem todas as propostas que nós vamos apresentar, até para que a gente possa fazer os ajustes necessários se porventura algum exercício não funcionou na prática. Então a gente só vai saber se aquilo realmente ajudou, colaborou de alguma forma, surtiu algum outro resultado no trabalho de vocês, se vocês praticarem, né? Porque a teoria é como o Sérgio falou, né? A teoria é linda, se a gente jogar aí teorias da liderança, vem centenas de coisas no Google, mas a gente tem que entender assim, o que funciona na realidade de vocês, o que cada um, dentro da necessidade de trabalho, precisa. Então, para isso é fundamental e imprescindível que vocês realizem os exercícios, senão o trabalho vai se perder, ele vai para a gaveta. Né? E o que a gente mais teme é que nesse tipo de processo as coisas fiquem engavetadas. Né? A pior sensação que tem é chegar no final disso tudo e falar assim, nossa, graças a Deus terminou aquilo, né? A gente não quer você cumprindo tabela, a gente quer você aprimorando na tua carreira, né? Aprimorando no teu desempenho, enfim, esse é o nosso objetivo. Bom, já falamos disso também, né? Barreira, que pode dar errado. Barreira, riscos e alternativas. Bom, em termos de barreira, né? Bom, barreira também tem aquele negócio. Tem gente que também eu tenho vontade de falar que tem gente que tem a síndrome de urubu, mas eu não posso falar, né? Não Porque pode. olha coisa, tem olho peludo. Aquilo que eu já ouvi, assim, que é o nuvem, né? O cara que vai andando e a nuvem preta vai seguindo ele. Então a gente fala, não seja nuvem, por favor. Pelo amor de Deus! A questão das barreiras, elas, na verdade, são internas e externas. Então, internas é tudo aquilo que está no nosso controle, né? A vontade, o esforço que a gente vai colocar, o interesse, a motivação, né? Se eu não tiver munido dessas virtudes, nada vai acontecer. Né? A gente vai ficar falando aqui, vai ser um blá 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 danado, cansativo, e nada vai surtir efeito, nenhum resultado novo vai poder ser mensurado. Né? E externo é tudo aquilo que a gente não controla, né? Imprevistos, urgências, mudanças de planos, né? Como a gente está vivendo aqui uma situação totalmente inesperada no começo do projeto. Né? Mudamos todo o plano de desenvolvimento porque não contávamos aí com a pandemia. Mas essa é a ideia, nos reinventamos, estamos aqui para fazer acontecer da mesma maneira. Então, assim, né, tem uma parte que é nossa de gerar o estímulo. Tem outra que, assim, você precisa também estar aberto ao processo. Cuidado para qualquer pedrinha não virar um baita de um obstáculo. Toma cuidado, isso é uma questão muito pessoal. Tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que já enxergam as coisas sob o olhar de um cuidado, tem umas que são pessimistas por natureza, enfim, isso é característica de cada um. Eu acho que o grande segredo, se é que existe algum, é a gente dosar, né? E ter equilíbrio na forma como a gente percebe e reage, né? Não cair para as pontas. E isso ajuda bastante, porque se a gente vê tudo com super otimismo, não vê nenhum problema, também é perigoso. Acho que vale sempre a pena ressaltar o quanto a gente tem uma estima por essa instituição, né, pelos valores, pelo que ela representa, né? E isso nos conecta muito forte para que nos mantenhamos motivados. Quando eu olho a história da Dona Teresa, a gente pensa nisso, né? Fala, olha que potencial, né? São anos de tradição, é um nome forte, consolidado, tem bom histórico, boa reputação. Olha que grande oportunidade a gente tem de surfar nessa onda nesse momento, né? Para a gente que chegou depois e que está envolvido com o tamanho do desafio,
eu posso assegurar, eu acredito muito nessa instituição num outro patamar. E da minha parte, sei que a Gisele também, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, tá? Então, se engaja, vamos nessa, porque assim, eu diria que a terra é muito fértil, só que a gente precisa plantar e trabalhar nela, senão não vai virar. Né? Exatamente. Potencial tem em todos os sentidos, né? Tanto na própria instituição como um todo, quanto em toda a equipe que participa desse projeto. Mas a gente precisa plantar a sementinha e regar, né? Senão ela não vai sozinha. Repassamos todo o roteirinho. Fiquem ligados no WhatsApp, gente. É importante. Vai ser o nosso canal de comunicação. Bom treinamento para todos vocês. E boa jornada! Pronto, essa é a palavra que eu queria achar. Boa jornada. Boa. Não sejam nuvens. É isso aí. Troca o óculos, hein?